O presidente Lula sancionou agora há pouco o projeto de lei conhecido como o PL Antifacção, que cria um marco legal para o combate ao crime organizado no Brasil. A proposta prevê o endurecimento das penas para crimes ligados a organizações criminosas, com condenações que podem chegar a 40 anos de prisão, além da criação de novos tipos penais e regras mais rígidas para lideranças. Entre as medidas está a obrigação de que chefes de grupos criminosos cumpram pena em presídios federais de segurança máxima, além da ampliação de mecanismos de investigação e confisco de bens. O texto também estabelece restrições maiores à progressão de regime e inclui dispositivos para monitoramento mais intenso de detentos, inclusive em situações específicas de contato com advogados. Lula decidiu vetar apenas um trecho do projeto aprovado no Congresso Nacional. A medida previa a extensão das penas aplicadas aos integrantes de facções também para as pessoas envolvidas em ações que pudessem ser equiparadas a atividades de organizações criminosas. Na avaliação do Palácio do Planalto, esse trecho do projeto poderia abrir margem para a criminalização de movimentos sociais e protestos. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse PL antifacção que foi sancionado, então, pelo presidente Lula com um veto importante. Vamos conversar com o Roberto Uchoa. Tudo bom, Roberto? Como vai o Roberto? Ele é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa tarde, Roberto. Oi, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Roberto, o presidente Lula, então, sancionou o PL Antifacção. É um projeto que se tornou uma aposta aí do governo federal para dar uma resposta à crise de segurança pública no Brasil. A gente pode entrar em alguns pontos desse PL, que, na minha opinião, não parece ser a resolução da crise, mas queria a tua avaliação sobre essa sanção presidencial. Qual que é o tamanho do avanço que ele pode representar no combate às facções criminosas no Brasil? Eu acho que o primeiro grande avanço foi o governo federal ter sinalizado desde o início, quando tem a elaboração do projeto original, que entendeu que esse combate ao crime organizado precisa de uma atuação efetiva e coordenadora do governo federal. Algo que a gente já tem debatido muito, falado sobre a incapacidade dos estados em conseguirem combater as organizações criminosas nos seus territórios e também a dificuldade de integração entre estados para combater as mesmas organizações. Algumas atuam em 2, 3, 4 estados, temos algumas, inclusive, nacionais e internacionais. Então, essa já foi uma sinalização muito importante, porque entrou na agenda nacional essa preocupação com o crime organizado. E a gente está falando de algumas organizações que já afetam, inclusive, outros países. Uma delas, inclusive, mais de 2 dezenas de países. O projeto original, ele teve um debate amplo, ele foi montado, preparado, justamente para você providenciar ferramentas para você fazer esse combate. O problema é que houve idas e vindas no processo legislativo, que é natural e faz parte de um processo legislativo, e acabou que o resultado final não foi aquele apresentado pelo governo, mas é aquele que foi proposto pelo legislativo, e é preciso respeitar o processo. Então, ele não é o ideal, já não era no projeto original. Eu acho que é muito difícil a gente poder dizer hoje que temos um projeto ideal, porque isso é um processo de construção, mas sim é um primeiro passo para combater algo que está na agenda nacional, e a gente tem milhões de pessoas vivendo sob o domínio de organizações criminosas. Então, sim, é um assunto principal e, finalmente, o governo federal entendeu que precisa encampar essa batalha. Sim. Agora, Roberto, uma avaliação de especialistas em segurança pública é de que aumentar as penas para quem se envolve com o crime organizado não necessariamente fará com que essa pessoa deixe de praticar o crime. Qual que é a tua avaliação? Eu acho que é preciso a gente abordar 2 pontos. O primeiro é que esse processo e essa resposta que foi dada pelo Poder Legislativo, ela é uma demanda da sociedade. Apesar da gente entender que o efeito disso não vai ser
o resultado final não vai ser aquele que se deseja em termos de política pública de segurança, o desejo da sociedade foi expresso no projeto, porque a sociedade demanda por mais punição, a sociedade demanda por mais encarceramento. Essa sensação de insegurança pública que nós temos nas principais cidades do país, ela é traduzida pela população através desse tipo de punição, encarceramento. E a gente tem uma parte do espectro político que defende isso como uma solução. Agora, em termos reais de política pública e de combate às organizações criminosas, não vai trazer o resultado esperado por essa demanda da sociedade. Por quê? Porque nós já temos líderes de organizações criminosas que estão presos há décadas, alguns condenados a centenas de anos. E essas organizações continuam a ser geridas por essas pessoas dentro do sistema penitenciário. Então, a gente pegar e jogar mais pessoas dentro desse sistema penitenciário, isso não vai mudar a atuação da organização. E, na verdade, tende a alimentar, porque o Estado ele se limita a colocar a pessoa dentro do sistema penitenciário. Mas quem recebe, quem dá o sabonete, quem dá proteção e quem dá algum apoio a essa pessoa que entrou no sistema penitenciário é a organização criminosa. Então, a gente tem pessoas que, às vezes, tinham um papel pequeno, irrelevante, ou até pessoas que não tinham ligações com organizações criminosas, que, quando entram no sistema penitenciário, às vezes passam a ter uma ligação com a organização criminosa. Então, eu acho que é preciso a gente debater isso. Agora, a verdade é que esse projeto ele responde a uma demanda da sociedade, que é uma demanda por maior punição. Inclusive, pessoas que não tinham ligação com a organização criminosa, às vezes são obrigadas, né, Roberto, a aderir até por uma questão de segurança ali dentro daquele sistema prisional onde elas estão. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do sistema prisional daqui a pouco, mas queria entrar contigo nesse ponto que foi vetado pelo presidente Lula, que é o que equipara penas aplicadas a integrantes de facções a pessoas que participam de ações consideradas equivalentes às de organizações criminosas. O temor do governo e de pessoas próximas ali ao presidente Lula é que essas penas pudessem criminalizar movimentos sociais e também protestos de rua. Isso uma demanda que já foi levantada lá atrás, naquele PL antiterrorismo, né? Que foi aprovado durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Qual que é a tua avaliação, Roberto, sobre esse ponto vetado pelo presidente Lula? Assim que o primeiro relatório do deputado Derrite foi apresentado, eu escrevi um artigo, acho que eu fui um dos primeiros a levantar essa preocupação em termos de opinião acadêmica, porque justamente a minha preocupação era essa. Porque da forma como estava elaborado, isso permitia que, por exemplo, pessoas que queimassem pneus em uma rodovia por protestos, por exemplo, por uma ação excessiva de forças policiais, ou pela precariedade do transporte público, ou, por exemplo, por corte de água que não retorna. A gente tem várias possibilidades, infelizmente, mas que uma ação dessa, um protesto como esse, fosse enquadrado com penas de 12 a 30 anos e enquadrado com a mesma severidade que pessoas que integrassem organizações criminosas. Mas a pena era um pouco menor. Tudo bem, mas a progressão, classificar como crime hediondo, todo o restante, você colocaria essa pessoa na mesma dimensão. Isso colocaria essas pessoas que vivem em situações, muitas vezes, ou residentes em territórios controlados por organizações criminosas e, se não controlados por organizações criminosas, em situações muito precárias, é praticamente um silenciamento. Porque qualquer momento que houvesse um protesto, essa pessoa poderia ser imputada com uma pena elevadíssima, com penas equivalentes a de homicídio. Então, esse foi um alerta que foi dado lá atrás, eu e depois tantos outros, felizmente o governo Lula vetou, e eu tenho a esperança de que esse veto não seja derrubado, porque esse tipo de punição é um silenciamento absurdo e perigoso. É um passo que a gente dá e que depois, para voltar atrás, é muito difícil. E a gente está falando não só em termos de punição, a gente está falando num país, em democracia, em direito de manifestação. Então, espero que foi um veto muito bem feito,
muito bem, eu não consegui ler a justificativa ainda, mas com certeza facilmente justificável e que eu espero que não seja derrubado. Foi um veto essencial. Sim, Roberto, outros pontos apresentados no PL aumentam a fiscalização ao tráfico de armas, munições e explosivos, aliado à maior proteção de áreas de fronteira. Agora, temos estruturas disponíveis para esse patrulhamento mais intensivo das fronteiras, Roberto? Não. A gente tem forças federais, a gente pode falar aqui da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ambas têm efetivos ínfimos, irrisórios para a quantidade de atribuição que elas têm e para o tamanho que o Brasil é. O Brasil é um país continental. A gente está falando em milhares de quilômetros de fronteira. A Polícia Federal hoje deve ter 13 mil, se eu errar é por pouco, o efetivo. E se você for ver o que tem de servidores administrativos, peritos e delegados, que normalmente fazem trabalhos administrativos, escrivães e agentes fazem mais o trabalho de rua, esse efetivo que realmente está na fiscalização é muito pequeno. A verdade é o seguinte, a gente precisa sim ter uma atuação mais incisiva em 3 pontos que eu acho essenciais. Um deles é o tráfico de armas. O governo Lula já fez muito bem a parte de retornar o controle ao mercado interno legal de armas de fogo e, recentemente, uma ação da criação, uma portaria, da rede do enfrentamento ao tráfico de armas. Então, esse caminho está sendo trilhado agora e algo também que já precisaria ter sido feito há anos. O projeto antifacção, o original, inclusive ele era mais célere nisso, mas felizmente ainda resistiu alguma coisa nesse projeto final, que foi de combate e da apreensão dos bens, que são os frutos do lucro dessas organizações criminosas. Então, a gente, combatendo o tráfico de armas e combatendo o lucro das organizações criminosas, fica faltando a gente combater o domínio territorial, que é onde também vem muito fluxo financeiro para essas organizações. Agora, é ótimo a gente projetar isso tudo. Agora, a gente precisa ter estrutura. A gente precisa ter um arcabouço para fazer isso funcionar. A gente precisa de investimento. E aí a gente não pode falar em gasto, a gente tem que falar em investimento. Se a gente quer combater organizações criminosas que movimentam bilhões de reais por ano, tem levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que somente o mercado ilícito de combustíveis, de bebidas adulteradas e de cigarro contrabandeado movimenta mais de 140 bilhões de reais por ano na economia brasileira. Então, para você combater isso, você precisa de efetivo, você precisa de estrutura. E a hora que o governo entender isso, eu acredito que em algum momento irá, é preciso fazer um investimento nas forças federais, porque para liderar também é preciso de estrutura. Ô Roberto, eu vou fazer, a gente volta para o tema do PL daqui a pouquinho. Queria fazer só uma parte, aproveitar o que você falou sobre a questão da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal. O PL, a PEC da Segurança Pública, que também é um projeto do governo federal, foi apresentado pelo ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também ali no calor, né, do pedido, aí, do clamor da população pela questão da segurança pública. Ele dá mais poderes à Polícia Rodoviária Federal e também à Polícia Federal. Isso, inclusive, trouxe algumas questões com os governos estaduais, enfim, que achavam que iam perder, as polícias militares iam perder território e tudo mais, mas você fez um apontamento importante aí, falando sobre o trabalho que seria necessário de equipar e de dar mais estrutura para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal. Queria que você comentasse isso, mas também se essa patrulha de fronteira, ela não poderia, por exemplo, ser feita pelas Forças Armadas brasileiras, e a gente sabe que são pelas fronteiras, né? São essas áreas que são muito facilmente transitáveis, que circula boa parte desse tráfico de armas, cigarros, como você disse, também, né? Eu acho que o apoio das Forças Armadas ele deve ser principalmente um apoio logístico. A gente tem realmente localidades que você não tem uma estrutura local, estrutura de transporte, de apoio, por exemplo, a região da Amazônia. É uma região complicada, uma região que está em contestação por diversas organizações criminosas, não só brasileiras,
mas inclusive a gente pode citar da Colômbia, o trem de Aragua venezuelano. Você tem hoje vários mercados ilícitos ao mesmo tempo, você tem rota, tráfico de drogas, você tem garimpo ilegal, você tem crimes ambientais. Isso tudo ali, você demanda logística. Você está falando em áreas que você precisa de lanchas, de barcos, de helicópteros. E isso é algo que as Forças Armadas podem perfeitamente auxiliar. Não é chegar e dizer que o papel das Forças Armadas passará a ser o de fazer policiamento, segurança pública ou qualquer coisa nesse sentido. Sequer é o papel das Forças Armadas. Eu discordo desse tipo de atribuição para eles. Mas sim, como um trabalho logístico, por exemplo, patrulhamento de fronteiras, porque às vezes o patrulhamento ele já inibe. A ostensividade ela inibe as ações. E sim, o auxílio logístico, principalmente. Eu acho que houve um debate equivocado, porque a gente sempre teve, historicamente, claro, uma atuação principal dos governos estaduais, até pelos seus efetivos, os efetivos policiais militares, de polícias civis, sempre foram os principais do país. Nos últimos anos, a gente tem um crescimento das guardas municipais, que podem virar agora polícias municipais, e as forças federais sempre foram muito pequenas. E sempre houve essa demanda dos estados. Olha, os fuzis que chegam ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Bahia, não são fabricados nesses estados. Eles vêm através do contrabando. Esse é um papel federal. A cocaína que chega e é vendida, esse é um papel federal. Sempre houve esse apontamento para a responsabilidade do governo federal. E aí, quando a gente tem uma sinalização do governo federal querendo liderar esse combate, liderar essa ação, os mesmos governos federais que demandavam essa priorização do combate pelo governo federal agora reclamam dessa tentativa de liderança. É preciso entender que, infelizmente, a gente tem 88 organizações criminosas em funcionamento no Brasil, último levantamento feito pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Não faltam organizações criminosas, não faltam locais onde haja necessidade de atuação das polícias civis, das polícias militares. Então, o trabalho precisa ser conjunto, não é usurpação de atribuição ou de competência, de integração, de troca de dados, de troca de informações. O que a gente não pode ter são polícias trabalhando em pleno 2026 sem troca de informações, tratando cada um no seu banco de dados como um ativo da corporação. Não, o trabalho é em prol da sociedade. A gente precisa de maior transparência, maior integração e maior accountability. A gente precisa saber o que está acontecendo e como esse trabalho está sendo feito. E eu acho que esse é um papel que deve ser liderado pelo governo federal. Sim. São 5h mais 29. Estamos conversando com Roberto Shoa, que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E, Roberto, um dos temas apresentados pelo PL é o de asfixia financeira do crime organizado. No ano passado ficou latente a diferença das ações que aconteceram no Rio de Janeiro, com a chacina provocada por Cláudio Castro no Complexo do Alemão, que não prendeu grandes figuras do crime organizado, enquanto uma operação da Polícia Federal, a Carbono Oculto, retirou bilhões de reais de outra facção criminosa. Esse é o caminho, Roberto? É o único caminho. A política pública de segurança que tem sido praticada no Rio de Janeiro há décadas, porque a Operação Contenção ela não tem uma novidade. A única novidade que ela trouxe é no nível de letalidade e do uso de drones pelo Comando Vermelho, que isso foi uma novidade no Brasil, que já tem acontecido em outros países. Mas essa política de enfrentamento e de logo a seguir de retirada, ela ataca momentaneamente a organização criminosa, mas ela não retira o grande ativo e a grande fonte de poder da organização criminosa, que é o controle territorial. Porque quando você entra, você prende, mesmo que seja prisão de lideranças, a gente tem diversas lideranças dessas organizações criminosas que foram presas ou mortas nas últimas décadas e elas continuam se expandindo e continuam crescendo. Então, mesmo que você prenda ou mate, essas pessoas serão substituídas. Se você apreende as armas de fogo ali na ponta, elas serão substituídas porque você não atacou a logística de fornecimento dessas armas. O que acontece é que você vai apenas alimentar uma roda de abastecimento desse mercado ilícito. Então, isso não muda essa realidade. Então, primeira coisa, para você trabalhar contra essas organizações que têm a fonte do seu poder
em controle territorial é preciso atacar o controle territorial. E aí você precisa trabalhar com asfixia financeira e também investigar o tráfico de armas de fogo, que são as fontes que permitem esse controle territorial e, ao mesmo tempo, fazer uma ocupação. Nos moldes do que foi feito com o UPP, não, eu acho que precisa ir além, mas é preciso ter presença do Estado ali, e do Estado de forma completa. Com relação à asfixia financeira, a Carbono Oculto, ela foi um exemplo não só porque ela atacou na parte financeira e, ao mesmo tempo, não causou nenhuma morte. Ela foi um exemplo porque ela mostrou como a integração entre diferentes poderes, e aí a gente está falando entre estaduais e federais, podem atuar conjuntamente e também dentro desses poderes de forma horizontal. Ou seja, a gente teve um trabalho que envolveu polícia, envolveu Receita Federal, envolveu COAF, envolveu o fisco estadual, a polícia estadual. A gente teve... esse é o tipo de combate que a gente precisa. A gente precisa atacar o fluxo de dinheiro e a origem do poder da organização criminosa. E a Carbono Oculto mostrou que isso é possível. Agora a gente precisa transformar isso num exemplo. O governo federal tem tentado fazer o seu papel, tem tentado apontar um caminho. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem hoje uma resistência muito grande em razão dessa polarização política, de projetos individuais de poder, mas a verdade é que a gente precisa começar a tratar a segurança pública como um problema de Estado, não como um problema de governo, porque não dá para cada governo que entrar fazer alguma coisa diferente, alguns sequer fazerem algo. E cada um ao seu jeito, né? O Roberto, já chegando no final da nossa conversa, você tinha levantado a questão do sistema prisional, queria voltar, porque tem um trecho do PL que fala sobre a ampliação das taxas de esclarecimentos de homicídios e o fortalecimento da segurança máxima no sistema prisional. São dois pontos que, a meu ver, são de definição dos estados, né? As investigações que são feitas pelas polícias civis, também, obviamente, parte aí pela Polícia Militar, mas, em geral, pelas polícias civis, e também essa segurança máxima no sistema prisional, que é feita pelos estados. Sim, os presídios federais, que são de segurança máxima já, mas nos estados eles funcionam em outra lógica e, como você disse, boa parte deles tomadas pelas organizações criminosas. Com esse PL, com a sanção do PL antifacção, isso também vai fazer com que o governo federal tenha que conversar, ou os estados tenham que conversar com o governo federal para reforçar essa segurança no sistema prisional? E como é que vai ficar essa pressão para a investigação dos homicídios? Isso é um problema histórico do Brasil. A gente tem índices de solução de homicídios baixíssimos, mas realmente muito baixo. O Instituto Sou da Paz, inclusive, tem feito pesquisas e levantamentos nesse sentido, mostrando que não é um problema de hoje, é um problema de ontem, de hoje, e que provavelmente continuará até amanhã. Eu acho que, primeiro, a gente precisa repensar a forma como a Polícia Civil, que é responsável pelas investigações, como tem sido o trabalho dela, como ela tem funcionado. Porque a gente não está falando aqui não é somente você comprar viatura, você contratar gente e você investir dinheiro se você tem uma estrutura que não funciona de forma adequada para aquele feito. A gente, depois da Constituição de 88, nós reformamos o sistema de saúde, reformamos o sistema de educação, reformamos o sistema de assistência social, mas a segurança pública a gente deixou de lado. A gente fez pouco ou quase nada nesse sentido. Então, a gente veio de um processo de uma ditadura, onde o objetivo da polícia era a proteção, segurança interna, a proteção do próprio Estado, e não a segurança pública, um serviço prestado para a população. E a partir de 88 a gente muda o foco para uma segurança pública, mas a gente não reforma, não reestrutura as instituições. E eu acho que está na hora da gente começar também a entender que o Estado é fonte do problema também, porque não há crime organizado, não há crescimento de organização criminosa sem participação ou omissão de agentes do Estado. E é preciso enfrentar a infiltração das organizações criminosas no poder público. E a gente está falando aqui de
forças policiais, sistema judiciário, cargos políticos, financiamento de campanha. Então, eu acho que isso passa também pela reforma das instituições policiais. A gente precisa refazer, repensar essas estruturas, como essas polícias têm funcionado. Quer dizer, a gente precisa ainda de uma polícia com caráter estritamente militar que faça somente o serviço de rua, de policiamento, enquanto uma outra de caráter civil faça somente investigação, não faça um serviço de rua. Como essas polícias se comunicam? Porque são trabalhos complementares. Então, a gente precisa entender o sistema de justiça criminal como uma máquina que precisa que todas as peças funcionem, que todas funcionem minimamente de forma correta e que elas não estejam sofrendo nenhum efeito externo que faça com que essa máquina funcione de forma inadequada. Então, não bastará uma intenção e um projeto. A gente precisará mexer no vespeiro, que é encarar a corrupção. Nada simples e, com certeza, um grande desafio para os próximos anos. Roberto, muito obrigado, viu, pela tua participação aqui com a gente. Convidaremos de volta, porque, obviamente, teremos mais materiais para trabalhar. O tema da segurança pública vai ser muito explorado durante esse ano, principalmente um ano eleitoral como esse. Obrigado, viu?